Fala galera, vamos continuando aqui o nosso módulo de ICMS, o nosso estudo a respeito desse tributo tão importante para o nosso país, tão importante para as nossas carreiras, para a nossa atuação na área fiscal. E nessa parte 2 nós vamos estudar os princípios constitucionais do ICMS. Matéria importantíssima, pessoal. Não perde nada, fica ligado, anota aí, faz os teus estudos e vamos lá. Nessa parte 2, nos princípios constitucionais, nós vamos estudar, primeiro, o princípio da não cumulatividade. Nós estudamos, na primeira parte desse módulo, o que era a cumulatividade, que era a característica do IVC, que foi um imposto prepulsor do ICMS, e nós vimos que a partir da Constituição Federal de 88, esse ICMS ele se tornou não cumulativo. E é esse princípio constitucional que nós vamos estudar aqui nessa parte 2. Nós também vamos estudar os princípios da imunidade, da isenção e da não incidência. Esses princípios que muitas vezes no dia a dia, na nossa prática, se confundem, as pessoas não sabem diferenciar bem quando que o tributo ele não incide, quando que ele está isento, quando é que há uma imunidade ali naquele tributo. Nós vamos ver isso aqui, inclusive conhecendo e caracterizando qual CST deve ser usado para cada tipo de operação. Nós também vamos estudar o princípio constitucional da seletividade, que é um princípio que tem uma característica muito particular do ICMS, assim como o imposto de renda tem lá a sua progressividade, o ICMS vai ter aqui a seletividade, nós vamos estudar e entender melhor isso. Nós vamos estudar as alíquotas internas e as alíquotas interestaduais, o que é que a Constituição Federal determinou, de quem é a competência para estabelecer a alíquota interna, para estabelecer a alíquota interestadual do ICMS. E, por fim, nós vamos finalizar essa parte 2 falando sobre diferencial de alíquotas. Já viu que essa nossa segunda parte está imperdível, né? Vamos aos nossos estudos. Vamos lá, pessoal. Primeiro, princípio da não cumulatividade. O que é a não cumulatividade do ICMS, pessoal? Nós já vimos que um tributo ele pode ter uma incidência cumulativa ou uma incidência não cumulativa. Nós vimos na parte 1, eu dei um exemplo para vocês de uma cadeia econômica perfeita que utilizava ali a cumulatividade. Agora nós vamos estudar mais sobre a não cumulatividade. O artigo 155 da Constituição, no parágrafo 2º, ele fala que o imposto previsto no inciso 2 atenderá ao seguinte. Vocês lembram que o inciso 2 é o inciso do ICMS. A Constituição deixa claro o seguinte: o ICMS ele será não cumulativo. Ponto. Pessoal, isso não abre precedente mais para que o ICMS se torne cumulativo. A Constituição diz que é um princípio fundamental o ICMS ele ser não cumulativo. E aí, logo em seguida, ele traz a conceituação clássica da não cumulatividade do ICMS, onde diz: compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações de serviços com o montante cobrado nas anteriores. Vamos lá então, pessoal. Vamos para a nossa planilha e vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos lá para a nossa planilha. Vamos lá. Nós temos mais uma vez uma cadeia econômica perfeita, só que dessa vez essa nossa cadeia ela é não cumulativa. E essa cadeia não cumulativa vai estar sendo tributada a uma alíquota de 18%. A não cumulatividade, ela objetiva tributar o valor agregado. E nós estamos falando de tributos por dentro, que é o caso do ICMS. Vamos lá. Eu disse para vocês que a cumulatividade ela ensejava na tributação da cadeia econômica de maneira integral e uniforme. Já a não cumulatividade, ela enseja na tributação sobre o valor agregado à cadeia econômica. Então vamos lá. Quando a gente fala de valor agregado, quando a gente fala de não cumulatividade, surge aquela característica do ICMS que nós vimos lá na parte 1. Uma sistemática de apuração por meio de débitos e créditos. É importante destacar, pessoal, que esse débito e esse crédito que eu vou explicar para vocês aqui, ele tem natureza fiscal. É o débito e o crédito no livro fiscal,
no livro de apuração de ICMS, no caso, no SPED fiscal, no bloco E. Isso é importante porque o pessoal do contábil se contorce inteiro na cadeira quando vai ver a gente aqui debitando o crédito e creditando o débito. Estamos falando de natureza fiscal. Então vamos lá. No nosso exemplo, nós temos uma indústria vendendo mercadorias por R$1.000 para um atacadista, que por sua vez vendeu a mercadoria por R$2.000 para o varejista, que depois comercializou essa mercadoria por R$3.000 para o consumidor final. Como é que fica então a nossa cadeia econômica? Em cima do valor dos R$1.000 da venda da indústria para o atacado, nós vamos ter uma incidência do ICMS a uma alíquota de 18%. Então, nós vamos ter um ICMS de R$180. Vou repetir as perguntas que eu fiz para vocês lá na parte 1. Quem foi que suportou o ônus fiscal dessa cadeia econômica? Ora, quem suporta o ônus fiscal dessa cadeia econômica, nessa etapa da cadeia econômica, é o atacadista, que está comprando a mercadoria por R$1.000, está pagando R$1.000, mas embutido nesses R$1.000 tem R$180 de ICMS. Então ele é o contribuinte de fato. No entanto, quem vai promover o recolhimento desse ICMS para o Estado, quem recebeu esses R$180, foi a indústria, que recebeu R$1.000, mas ela sabe que R$180 não é dela, é do Estado. Então ela é o contribuinte de direito. Então aqui, no conta corrente da indústria, ela vai lançar esses R$180 a débito. Lançou R$180 a débito. Ao final do mês, ela encerra a sua apuração e ela chega num valor a recolher de R$180, levando aqui por base que ela não teve mais operações, certo? Já o atacadista adquiriu a mercadoria por R$1.000, suportou um ônus fiscal de R$180 embutido no preço. Então, para o atacadista, esses R$180 vira crédito. Então, ele vem para a escrita fiscal a crédito. Porque ele chega para o fisco e diz assim, olha, eu estou comprando a mercadoria e já estou pagando, embutido no preço dessa mercadoria, R$180. Então, eu estou te adiantando R$180. Então, isso para mim vira um crédito. Posteriormente, esse atacadista vai vender a mercadoria por R$2.000 para o varejista. Ao vender a mercadoria por R$2.000 para o varejista, ele vai tributar uma alíquota de 18%. Então, nós vamos ter R$360 de tributo. Quem vai suportar o ônus fiscal desses R$360? O varejista, que é o nosso contribuinte de fato, porque ele está comprando a mercadoria por R$2.000, mas embutido no preço tem 360, mas ele pagou os 2.000. O atacadista, nessa segunda etapa da cadeia econômica, ele é o contribuinte de direito, porque ele recebeu esses 2.000 reais, mas ele sabe que desses 2.000 reais, 360 reais não é dele, é do Estado. Então ele lança esse valor a débito na sua escrita fiscal. Só que no final do mês, na hora de encerrar, ele diz assim, olha, Estado, eu recebi realmente 360 reais, mas você lembra que lá nas minhas compras eu já te adiantei 180, né? Então, o meu valor a recolher vai ser 360 menos os 180. Então, nosso valor a recolher pelo atacadista vai ser de 180 reais. Até aqui tranquilo, pessoal? Se você não estiver entendendo alguma dessas explicações, dá uma pausa no vídeo, assiste novamente, tá tudo sendo explicado de maneira bem detalhada, tá? Na terceira etapa da cadeia econômica, esse varejista que havia comprado a mercadoria por 2.000, ao comprar a mercadoria por 2.000, suportou um ônus fiscal de 360 reais, porque estava embutido no preço dessas mercadorias 360 reais. Automaticamente, para esse varejista, esse valor vira um crédito.
porque ele adiantou esse valor para o Estado no momento em que ele fez a compra dessa mercadoria. Posteriormente, esse varejista vendeu a mercadoria por R$3.000 para o consumidor final, tributando os R$3.000 a uma alíquota de 18%, nós teremos R$540 de ICMS. Esses R$540, quem vai suportar o ônus vai ser o consumidor final, que, apesar de estar pagando R$3.000 de mercadoria, está embutido nesses R$3.000, R$540 de tributo. Nesse caso, o varejista, ao receber esses R$3.000, se torna contribuinte de direito, onde ele precisa lançar na sua escrituração a débito os R$540 pagos pelo consumidor final. No final do mês, ele faz um encontro de contas e ele diz: fisco, eu recebi de fato os R$540. No entanto, você lembra que eu já lhe adiantei 360. Então, o valor que eu tenho para repassar para o Estado é de R$180. Então, aqui nós temos o conta corrente da indústria, nós temos o corrente do atacado, conta corrente do atacado, e nós temos o conta corrente do varejo. Então, vou botar aqui o do atacado, e aqui nós vamos ter o do varejo. Ora, percebam que interessante. Todas as etapas da cadeia econômica pagaram exatamente R$180. Por que será que isso aconteceu? Geralmente, quando eu pergunto isso, algumas pessoas me dizem assim: ah, professor, é porque a alíquota era de 18%. Não, pessoal, não foi esse o motivo que fez com que o valor ficasse exatamente R$180. Porque se eu alterar aqui o valor de qualquer uma das operações, olha, eu alterei o valor das operações, mudou tudo. E a alíquota continuou 18%. Vou voltar, certo? Na verdade, por que o valor ficou R$180 em todas as etapas da cadeia? Porque, como eu disse para vocês, a não cumulatividade, ela enseja tributar o valor agregado à cadeia econômica. Se a indústria vendeu por R$1.000, mas não tem o valor que ela comprou, então subentende-se que ela agregou R$1.000. O atacadista comprou por R$1.000 e vendeu por R$2.000. Isso significa que ele agregou R$1.000. 18% de R$1.000, R$180. O varejista, por sua vez, comprou por R$2.000 e vendeu por R$3.000. Agregou quanto? R$1.000. Mais uma vez, 18% de R$1.000, R$180. É exatamente pelo valor agregado nas etapas da cadeia econômica ter sido exatamente o mesmo de R$1.000, que o nosso valor a recolher, ele permaneceu R$180. Mas percebam algumas conclusões que a gente já pode tomar, tá, pessoal? Primeira, a cadeia não cumulativa, como vocês podem ver, ela onera bem menos a cadeia econômica. Se nós somarmos aqui, assim como nós fizemos no exemplo lá da cumulatividade, o valor realmente, efetivamente recolhido da cadeia econômica, nós temos que ter um valor de 540. Esse valor de 540 ainda não superou o preço das mercadorias inicial, que foi de R$1.000. Vocês lembram que quando a gente fez esse mesmo exemplo na cadeia cumulativa, rapidamente superou o preço das mercadorias, né? Então, percebam aqui que nesse nosso caso, nesse nosso exemplo, nós não suportamos ainda o preço, não superamos ainda o preço das mercadorias. É por isso que a cadeia não cumulativa, ela é mais atrativa para a classe empresarial e por isso que a classe empresarial sempre ela objetiva trabalhar com uma cadeia não cumulativa. É por isso que o ICMS ele é não cumulativo, é por isso que o IPI ele é não cumulativo, é por isso que as contribuições para PIS e COFINS possuem também uma modalidade não cumulativa, porque a não cumulatividade, em muitas ocasiões, em muitas hipóteses, ela é mais atrativa para a classe empresarial, conforme nós podemos ver aqui matematicamente no nosso exemplo. Vamos voltar aqui para o nosso material. Então, pessoal,
A não cumulatividade, ela enseja em um mecanismo de débitos e créditos com compensações automáticas. Como a gente acabou de ver no nosso material, quando eu adquiro mercadorias que eu suporto o ônus fiscal do tributo embutido no preço dessa mercadoria, onde eu sou o contribuinte de fato, isso para mim vira um crédito, porque eu adiantei esse valor do tributo. E esse crédito, ele vai poder ser compensado na minha apuração de maneira automática, sem que eu tenha que fazer um pedido de compensação ao fisco. A tributação sobre o valor agregado, que é o objetivo fundamental do ICMS, ele é muito semelhante ao que acontece em outros países com o TEX, o tributo que incide sobre o valor agregado, aonde objetiva-se onerar o consumo e não a produção. Beleza, pessoal? Ainda sobre a não cumulatividade. O tributo incide de modo fracionado e alcança apenas os valores agregados da cadeia econômica. Isso a gente viu. A gente viu que nessa cadeia que nós estudamos, o valor agregado à cadeia foi de R$1.000 e direcionado a isso é como se o tributo tivesse tributado somente essa fração de R$1.000. Sempre o valor ficou R$180. Agora, pessoal, nós vamos para outros princípios constitucionais. Espero que a não cumulatividade tenha ficado bem claro para você, que você tenha segurança. O ICMS, ele é não cumulativo. Pessoal, esse princípio da não cumulatividade, você precisa entendê-lo bem, porque de agora até o estudo mais complexo que a gente for fazer do ICMS, seja substituição tributária, seja operações de imunidade de isenção, seja operações com diferencial de alíquotas, a não cumulatividade estará sempre presente, porque é um princípio constitucional, uma característica fundamental do ICMS. Então, não esqueça, o ICMS ele é não cumulativo. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos estudar agora, ainda nos princípios constitucionais do ICMS, os princípios de isenção, imunidade e não incidência. Pessoal, geralmente isso é uma bagunça na cabeça das pessoas. Principalmente porque não conseguem distinguir bem imunidade de não incidência. Então, eu vou aqui para a planilha para poder tentar explicar isso de uma maneira mais simplificada para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, então nós temos o seguinte, nós temos a Constituição Federal de 88, que ela determina que alguns produtos ou algumas atividades elas sejam imunes. Certo? Então, a Constituição Federal de 88 determinou que alguns produtos ou algumas atividades são imunes. Por exemplo, no artigo 150 da Constituição, ela diz que operações com jornais, livros, periódicos e o papel destinado à impressão destes são imunes. Está previsto no texto constitucional. E é importante destacar isso por quê? Porque, pessoal, toda imunidade ela está prevista no texto constitucional. Por mais que a Constituição Federal chame de outra coisa, se aquele não alcance do tributo estiver no texto da Constituição, nós estamos falando de uma imunidade. Por que eu estou falando isso? Porque vai ser comum você pegar na Constituição, ao você ler, ela diz assim, ó, o tributo não incide sobre, apesar de ela dizer não incide, por estarmos falando de algo que está no texto da Constituição, no texto da nossa Carta Magna, nós estamos falando de uma imunidade. Beleza? E é comum você encontrar doutrinadores, inclusive alguns livros de direito tributário, onde é dito assim, ó, na imunidade não incide. Só que isso é tão redundante que torna estranha a frase. Não é que na imunidade não incide. Na imunidade nunca incide. Isso é diferente. Por quê? É a mesma coisa, eu gosto de dar esse exemplo, de eu dizer assim, ó, homem não engravida. Isso é verdade, homem não engravida. Mas essa frase não faz sentido. Porque o homem,
hoje em dia, pelo menos, não estar sujeito a isso. Então, eu dizer isso, apesar de ser verdade, é meio absurdo, porque não faz sentido. Então, a frase queria dizer melhor, homem nunca engravida, porque isso não é algo que possa alcançá-lo. Então, na imunidade, nunca incide, porque na imunidade, nunca o tributo vai alcançar ou até mesmo uma não incidência. Já quando a gente fala assim, uma mulher não está grávida, isso faz sentido, porque ela pode estar e ela pode não estar. Então, aí surge o princípio do terceiro excluído. Por exemplo, vocês concordam comigo que quando eu digo que a Constituição ela determinou que determinados produtos e operações estão imunes, automaticamente ela está me dando alguns produtos e operações que não estão imunes? Ora, ela acabou de fazer uma divisão. Ela disse que nós temos determinados produtos e operações que estão imunes, mas ela também disse que nós temos determinados produtos e operações que não estão imunes. Por quê? Porque se a Constituição não blindou determinados produtos e operações, significam que eles não estão imunes. Somente aqueles que foram blindados pela Constituição estão verdadeiramente imunes. Então aqui nós já temos uma divisão entre produtos e operações que estão imunes e produtos e operações que não estão imunes. E mais uma vez, quem faz essa segregação é a Constituição Federal. É ela quem define o que está imune e o que não está imune. Ora, definido isso, nós temos momentos para quem não está imune, que ora o tributo incide, ora o tributo incide e ora o tributo não incide. Ou seja, nós já conseguimos ter mais uma segregação. Ora o tributo incide e ora o tributo não incide. Quem que determina quando é que o tributo incide e quando é que o tributo não incide? Aí isso vai ser determinado por uma lei complementar. Então nós vamos ter uma lei complementar aonde, diante daqueles produtos e operações que não estão imunes, que o tributo poderia incidir ou não incidir, nós temos uma lei complementar dizendo que ele não incide. Vamos para um exemplo prático disso. Imagine uma empresa em São Paulo, certo? Essa empresa em São Paulo, ela vende mercadoria para o exterior. Está mandando mercadoria para o exterior. Essa empresa em São Paulo está mandando mercadoria aqui para o exterior. A Constituição Federal diz que nessa operação o tributo não incide. Mas se é a Constituição que está dizendo, nós estamos falando de uma imunidade. Então, essa operação dessa empresa em São Paulo, que está mandando mercadorias para o exterior, essa operação ela está imune. Só que imagine que essa empresa em São Paulo, ela está querendo mandar mercadorias para o exterior, mas essa empresa ela não tem expertise na exportação. E por não ter expertise de exportação, ela decide usar uma empresa comercial exportadora. Uma empresa que vai lhe ajudar a fazer o processo de exportação. E essa empresa, ela está em Recife, lá em Pernambuco, certo? Então, essa empresa em São Paulo manda mercadoria para essa trading, para essa empresa comercial exportadora em Pernambuco, e essa empresa comercial exportadora que está em Pernambuco vai mandar a mercadoria para o exterior, certo? É ela quem vai mandar a mercadoria para o exterior. Pergunto, essa operação, essa segunda operação,
aonde a empresa comercial exportadora manda a mercadoria para o exterior, ela está imune? Não, pessoal, ela não está imune, porque o que a Constituição previu como imunidade seria a venda direta para o exterior. Nesse segundo caso, eu mandei a mercadoria primeiro para uma empresa que está aqui no Brasil e depois essa empresa mandou para o exterior. No entanto, a Lei Complementar 87 de 96 vem e diz assim, por equiparação a uma exportação, as mercadorias enviadas para a empresa comercial exportadora com o objetivo exclusivo de exportações não incidirá o ICMS. Ou seja, o tributo poderia incidir, porque a Constituição não blindou, mas veio a lei complementar e disse que ele não incide. Então, claramente, a gente já consegue ter uma distinção entre o que é uma imunidade e o que é uma não incidência. Na imunidade, o tributo nunca incide, ele não é alcançado pela possibilidade de incidência, porque está previsto no texto da Constituição Federal. Já para aquelas operações ou produtos que não estão imunes, que ora o tributo pode incidir, ora ele não incide, quem define se não incide é uma lei complementar. Bom, Felipe, eu entendi, mas e a isenção? A isenção, pessoal, ela nasce aonde o tributo incide. Ela vai nascer nesse caminho aqui. É aqui que vai nascer a isenção. Por quê? Porque aonde o tributo incide, vem uma lei em sentido contrário e diz que ele não precisa ser pago. Então, nasce aí uma isenção. Vamos refletir um pouco. Venda de mercadorias, incide o ICMS? Sim, na venda de mercadorias, incide o ICMS. Só que se eu estiver vendendo para a Zona Franca de Manaus, é uma venda de mercadorias. Não é para o exterior, não é para uma empresa comercial exportadora. Então, incide o ICMS. No entanto, tem uma lei em sentido contrário que diz que nessa operação eu não preciso pagar o ICMS. Então, o ICMS dessa operação ficou isento. A isenção, pessoal, geralmente ela tem duas características. Ela é temporária. A isenção, geralmente, ela é temporária. E a isenção, geralmente, ela é condicionada. O que é que isso significa, professor? Isso significa que, geralmente, toda isenção tem um prazo de validade. Ela vai ficar isenta, aquela operação, durante determinado período. E também, ser condicionado, o que é que significa? Que é necessário obedecer a algumas condições para fazer jus àquela isenção, certo? Pessoal, espero que essa explicação tenha ficado claro para você. Agora nós vamos ver o nosso texto do material, certo? Nosso texto diz o seguinte, a imunidade nasce do texto constitucional, como já falei para vocês. E isso segrega entre o que está imune e o que não está imune. Então, a lei definiu entre o universo do que estava imune e do que não estava imune. Em cima desse universo do que não estava imune, se vai haver a incidência do imposto ou se não vai haver a incidência do imposto, quem vai determinar é uma lei complementar. O artigo 150 da nossa Constituição diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios instituir e cobrar tributos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Isso é o que é chamada de imunidade cultural de natureza objetiva. Ou seja, lá em 88, para permitir o amplo acesso à informação, a Constituição
trouxe essa previsão de não haver a incidência do tributo sobre esses livros, jornais, periódicos, para intensificar, favorecer o acesso à informação, à cultura e aos estudos. Então, isso é uma imunidade, porque está no artigo 150 da Constituição, está no texto constitucional. Agora, vamos ver como é que isso se materializa no cálculo do tributo. O parágrafo 2º do artigo 155 diz o seguinte: haverá isenção ou não incidência do ICMS, salvo determinação encontrada da legislação. Depois disso, ele traz duas hipóteses, hipótese A e hipótese B, que nós vamos estudar aqui agora. Vamos lá, vamos ver o que é que diz a hipótese A. A hipótese A diz o seguinte: não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Vamos voltar para a nossa planilha. Vou criar uma cópia dela aqui para a gente poder voltar aos nossos cálculos, tá certo? Então, vou fazer o seguinte. Vou excluir parte dela aqui, vou ocultar parte dela para a gente poder dar uma estudada nessa situação, certo? Então, vamos lá, pessoal. Imagine o seguinte. Nós temos aqui uma venda de uma indústria, certo? Para o atacadista. Essa venda é no valor de R$1.000. O que é que o texto diz? Não implicará em crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Então, ele está falando que houve uma isenção ou uma não incidência nessa operação de R$1.000, certo? Se houve uma isenção ou uma não incidência nessa operação de R$1.000, o que é que isso significa? Significa que esse atacadista está comprando a mercadoria por R$1.000, está pagando R$1.000, mas ele não está suportando nenhum ônus fiscal. Por quê? Porque houve uma isenção, então nós não temos nenhum valor do tributo. Se houve uma isenção, esse atacadista não vai poder, no seu conta corrente, lançar nenhum valor a título de crédito do tributo. Por quê? Porque ele não suportou nenhum ônus fiscal. Isso é muito lógico, né, pessoal? Se eu estou comprando uma mercadoria beneficiada de uma isenção, beneficiada de uma imunidade, beneficiada de uma não incidência, obviamente eu não estou suportando o ônus fiscal. Se eu não estou suportando o ônus fiscal, eu não sou contribuinte de fato. Se eu não sou contribuinte de fato, eu não faço jus a crédito do tributo. Lembra que lá no começo, lá na primeira parte desse módulo, eu falei para você, lá na cadeia cumulativa ainda, que quando você fosse estudar não cumulatividade, você precisava lembrar que o crédito do tributo ele é sempre do contribuinte de fato. Se nessa operação o atacadista não suportou de fato a operação fiscal, nós não vamos ter que falar de crédito, certo? Mas o nosso material traz o item B, que diz o seguinte, ó, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Aqui o negócio se torna um pouco mais emocionante, tá, pessoal? Se torna um pouco mais bacana essa segunda hipótese, tá certo? Então vamos lá. Vamos imaginar agora que é o seguinte. Vou organizar aqui as nossas ideias, tá? Só um segundinho. Rapidinho a gente faz isso. Bom, esse atacadista está comprando mercadorias por R$1.000 vindas da indústria. A gente já calculou que embutido nesses R$1.000 nós temos 18% de ICMS, então ele tem R$180 que o atacadista suportou esses R$180 porque estava embutido no preço. Então ele lançou esses R$180 a débito na sua escrituração fiscal.
Então tá aqui a crédito, perdão. Ele lançou a crédito, é só para ver se vocês estavam ligados. Ele lançou a crédito e R$180 na sua escrituração fiscal. Beleza. Quando ele foi vender por R$2.000 para o varejista, essa operação tinha uma isenção. Se tinha uma isenção, o valor do ICMS dessa operação é 0. Então vamos entender o que é que aconteceu. Comprei a mercadoria por R$1.000, paguei R$180 de ICMS embutido no preço. Lancei esse valor a crédito na minha apuração. No entanto, quando eu vendi por R$2.000. Mas essa operação de R$2.000 estava beneficiada de uma isenção. Se estava beneficiada de uma isenção, não teve ninguém suportando o ônus fiscal dessa operação, certo? O que é que o nosso material diz? Que está lá no artigo 155 da Constituição. Quando isso acontecer, acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Ou seja, se a minha venda ela não foi tributada, eu não posso manter esse meu crédito. Eu preciso anular esse crédito de R$180. E como é que eu anulo esse crédito? Eu posso, na minha escrita fiscal, e simplesmente apagar o valor? Não, pessoal, não posso fazer isso. Porque esse valor, ele já está vindo lá do lançamento da minha nota fiscal. Eu lancei a nota fiscal, disse que tinha ICMS incidindo, disse que estava sendo tributado a uma alíquota de 18%, então ele trouxe para a minha apuração R$180. Como é, então, que eu vou anular esse crédito? Eu vou anular esse crédito lançando um ajuste de anulação de crédito, que é um ajuste a débito na minha apuração. De qual valor? Do valor do crédito que eu estou anulando. Ou seja, eu vou lançar um débito de R$180. Estou lançando um ajuste a débito de R$180. Lancei esse ajuste a débito de R$180. Lancei o ajuste a débito de R$180. O meu valor a recolher de tributo ficou 0, mas o meu valor a transportar de crédito para o período seguinte também é de 0. Ou seja, eu não posso ficar com crédito nenhum. Reforçando, pessoal. Nós vimos que o inciso A fala que quando eu compro uma mercadoria que está beneficiada de uma isenção, de uma imunidade, de uma não incidência, eu não tenho direito a crédito, porque não houve nenhum suporte de ônus fiscal. Isso é lógico. Mas o nosso item B traz o seguinte: eu comprei a mercadoria, suportei o ônus fiscal, tenho direito a um crédito. Mas se eu vendi ela beneficiada por uma isenção, então eu tenho que anular esse crédito lançando um ajuste a débito na minha apuração, que foi o que nós acabamos de fazer. Só tem uma exceção a essa regra. É se essa venda fosse para o exterior. Se essa venda fosse para o exterior, não haveria nenhuma incidência do ICMS, porque como a gente viu, eu expliquei para vocês, isso está imune. No entanto, eu não precisaria anular o meu crédito. Eu poderia manter o crédito de R$180 e dessa forma transportar ele para um período seguinte. Vamos voltar aqui para o nosso material, pessoal. Voltando aqui para o nosso material, pessoal, então nós temos, a Constituição Federal, no artigo 155, no inciso 2º, ela determina que, ainda que as operações ou prestações se iniciem no exterior, nós vamos cobrar o tributo. Mas, quando nós mandamos mercadoria para o exterior, não incide o tributo, tá certo? Por quê? Porque não se exporta tributo. A imunidade conferida às mercadorias exportadas assegura a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.
é a manutenção do crédito ICMS nas entradas. Foi o que nós acabamos de ver. Quando eu tenho uma venda que não é tributada, mas é porque ela é para o exterior, eu tenho direito de manter o crédito da minha entrada. Somente as entradas tributadas, ou seja, aquelas que geram ônus financeiro ao adquirente, podem ensejar crédito a ser utilizado quando da apuração do imposto. Isso a gente também já falou. Somente eu vou ter direito a crédito aquelas operações em que eu suportar o ônus fiscal. Se eu estou adquirindo uma mercadoria onde essa mercadoria está beneficiada por uma isenção, eu não vou poder tomar crédito. Isso é uma regra geral, tá? Isenção e não incidências não dão direito a crédito nas operações posteriores, salvo se destinadas ao exterior. Isenção é sempre o encontro de duas normas de mesma intensidade, mesmo plano, em sentidos opostos. Uma norma diz que o imposto deve ser pago e outra norma diz que o imposto não deve ser pago. Foi aquilo que eu mostrei para vocês na planilha. A isenção, ela surge no âmbito da onde o tributo incide, mas vem uma lei em sentido contrário dizendo que não precisa ser pago. São algumas hipóteses, tá? De isenção, imunidade e não incidência. Compra de mercadoria tributada com saída isenta. Compra de mercadoria isenta com saída tributada. Compra de mercadoria isenta com saída isenta. Então, nós temos aí várias possibilidades. E o estorno desse crédito que eu mostrei para vocês, que é um lançado ali, o ajuste a débito, que é o estorno do crédito, ele já está reconhecido pelo STF, tá, pessoal? Existe ainda a possibilidade de estorno proporcional dos créditos, quanto parte dos insumos é aplicada em mercadorias isentas e outra parte em mercadorias tributadas. O estorno também é devido quando a mercadoria, bem ou serviço adquirido, é utilizado em fim alheio ao da atividade econômica, quando há, por exemplo, um desvio de finalidade, assim como no caso de perecimento, extravio e deterioração. Vamos ver isso na prática, tá, pessoal? O que seria esse estorno proporcional? Vou fazer aqui, vou pegar a nossa planilha, vou fazer mais um exemplo prático aqui para vocês, tá certo? Então vamos lá. Eu vou, mais uma vez, ocultar aqui algumas coisas da nossa planilha, tá? Vamos lá. A indústria está vendendo por R$1.000 para o atacadista. Em cima desses R$1.000, nós estamos vendo aqui que é uma cadeia econômica perfeita, não cumulativa, tributada a 18%. Então, nós vamos ter 18% de ICMS. Então, nós vamos ter R$180. Esses R$180, quem está suportando é o atacadista, que é o nosso contribuinte de fato. Ele suportou R$180. Então, esses R$180, ele lança a crédito na sua apuração, porque ele foi o contribuinte de fato, suportou o ônus fiscal, passa a ter direito a esse crédito. Posteriormente, esse atacadista, ele fez duas vendas, tá? Ele vendeu R$2.000 em mercadorias em operações tributadas, certo? Seja lá para quem for, tributado a uma alíquota de 18%, ou seja, teve uma tributação de R$360. Esses R$360 está lançado aqui na apuração, certo? Te lançou os R$360, beleza? E ele também vendeu R$2.000 em operações isentas, ou seja, cuja tributação foi a uma alíquota zero. Ora, pessoal, notem o seguinte. Eu comprei mercadoria por R$1.000, tomei um crédito de R$180. Beleza. Vendi R$2.000 tributados, isso tributado a uma alíquota de 18%, me trouxe um débito de R$360. Eu lancei o débito aqui na minha apuração. Mas eu também tive R$2.000 de vendas isentas, cujo não houve a incidência do imposto. Muita gente encerra a apuração nesse momento e vai pagar aqui um valor de ICM,
onde eu vou ter um débito de 360, um crédito de 180 e vou pagar R$ 180 de tributo. Mas, pessoal, isso está errado. Como eu tive vendas isentas, lembra o que é que diz o nosso material lá na parte B? Que ele diz que acarretará, sempre que houver isenção ou não incidência, acarretará anulação do crédito relativo às operações anteriores. Só que você pode me perguntar, sim, Felipe, mas eu vou precisar anular 100% do meu crédito? Não, não precisará. Nós primeiro temos que calcular o seguinte, quanto foi o total da nossa receita? O total da receita desse atacadista foi de R$ 4.000, não foi? Ele teve R$ 2.000 de vendas tributadas e R$ 2.000 de vendas isentas. Ou seja, o total da receita foi de R$ 4.000. Quanto foi minha receita isenta? A minha receita isenta foi de R$ 2.000. Ou seja, metade do valor da minha receita total. Ou seja, se é metade do valor, significa que o meu percentual de receita isenta é de 50%. Ou seja, 50% da minha receita é não tributada. Então, eu preciso anular 50% do meu crédito. Quanto é o valor do meu crédito? O valor do meu crédito é de R$ 180. Se eu preciso anular 50% do meu crédito, eu preciso anular quanto? Preciso anular metade disso. Ou seja, vou pegar o valor do meu crédito, vou calcular 50%, que vai dar R$ 90, e eu preciso diminuir do meu crédito esse valor. Então, eu só posso tomar crédito de R$ 90. Como a gente já viu, para me anular o crédito, eu não posso simplesmente ir lá e apagar. Eu preciso fazer um ajuste a débito. Então, eu preciso lançar a débito aqui R$ 90, que é o valor que eu estou querendo anular de crédito. Dessa forma, agora sim, eu posso fazer o meu encerramento e o meu valor a recolher de ICMS nesse mês vai ser de 360 mais 90 menos os 180. Meu valor a recolher de ICMS não é 180, e sim 270. Se nós pegarmos os 180, que era o valor que estava dando, mais os 90 de crédito que nós oferecemos novamente a tributação, ao anular o crédito, nós vamos chegar exatamente no valor de R$ 270. Beleza, pessoal? Espero que você tenha entendido essa parte. Isso é importantíssimo, tanto o estorno do crédito, como o estorno proporcional do crédito. Se você ficou com alguma dúvida, assiste novamente a aula, refaz o exercício, faz o exercício comigo, faz no papel, pega um lápis, uma caneta, um caderno, faz na mão, faz o exercício. É importante que você entenda isso. Daqui a pouco nós vamos ter várias operações dentro de uma cadeia econômica e que você vai precisar saber a hora de anular o crédito, a hora de manter o crédito, a hora de fazer uma anulação proporcional, e isso é importantíssimo. Beleza, pessoal? Vamos continuar, vamos voltar aqui para o nosso material e nós vamos para o estudo do nosso terceiro princípio constitucional. Nós já estudamos não cumulatividade, já estudamos como sendo um princípio só, imunidade, não incidência e isenção, e agora nós vamos para o terceiro princípio, que é o princípio da seletividade. Vamos para o nosso material. O inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 155 estabelece que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Pessoal, o Constituinte ele deu uma pisadinha na bola quando ele trouxe o princípio da seletividade. A intenção era muito boa, era trazer ali uma progressividade da tributação do ICMS.
Porque imagine o seguinte, o imposto de renda, quanto mais você ofere renda, mais você paga. Já o ICMS, não dá para você pagar mais quando você tem uma renda maior e pagar menos quando você tem uma renda menor. Então, qual foi a conclusão que se chegaram? Para aqueles produtos mais essenciais, assim como os produtos da cesta básica, nós teríamos alíquotas de ICMS menores. Para produtos menos essenciais, como produtos, bebidas alcoólicas, cigarros, alguns produtos de higiene e toucador, esses produtos são mais supérfluos e eles vão ter alíquotas maiores de ICMS. Só que quando é que eu digo que o Constituinte ele pisou na bola? Porque ele não estabeleceu a seletividade como um princípio, assim como é, por exemplo, a não cumulatividade, que ele é claro e objetivo, onde ele diz o ICMS será não cumulativo. Na seletividade, ele disse assim, ó, o ICMS poderá ser seletivo. Quando ele diz poderá ser, ele abre margem para não ser. E isso abre um precedente aí, que no Brasil existe muito, de nós termos, por exemplo, o caso da energia elétrica, que apesar de ser extremamente essencial à vida, é uma das mercadorias, dos produtos, com maior alíquota do ICMS no nosso país, na grande maioria dos estados, 25%. Entendido, pessoal? Então, o princípio da seletividade, ele objetivava que, quanto mais essencial fosse um produto, menor as suas alíquotas, quanto menos essencial ele fosse, maior as alíquotas, mas, na prática, isso acabou não se materializando tão bem. Beleza? Pessoal, agora nós estudaremos o quarto princípio constitucional, que é o princípio das alíquotas. Não menos importante, esse princípio tem uma interferência direta na aplicação e na prática do ICMS. As alíquotas, atualmente, elas são bastante diversificadas em todo o país e elas se dividem basicamente entre alíquotas internas e alíquotas interestaduais. As alíquotas internas, elas são praticadas livremente pelos estados. A única limitação que o Constituinte colocou foi que a alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual. Essa limitação, ela objetivava impedir as famosas guerras fiscais entre os estados, para que não virasse um verdadeiro leilão do tributo. Você imagina aí que uma multinacional quer vir se instalar no Brasil. E aí o estado do Pará diz assim, olha, se vier se instalar aqui, nós vamos cobrar uma alíquota somente de 15%. Aí o estado do Rio Grande do Norte diz, não, mas se vier para cá, nós vamos cobrar só 12%. Aí Santa Catarina diz, não, se vier para cá a gente cobra 10%. E isso iria virar um leilão. Então, para impedir isso, o Constituinte estabeleceu que as alíquotas internas não podem ser inferiores às alíquotas interestaduais. Mas os estados burlam isso? Sim, burlam sim. E eu vou mostrar para vocês como, tá? Vou trazer aqui para a nossa planilha, certo? Imagine o seguinte. Imagine que a operação dessa empresa é R$10.000. Aí vamos pegar, por exemplo, o estado do Pará, queria tributar essa operação em 7%. Queria tributar essa operação em 7%. 7% dos R$10.000, R$700. Só que ele não pode fazer isso, porque essa alíquota de 7% é inferior à alíquota interestadual. Então, o que é que ele faz? Ele dá uma redução de base de cálculo. Como é que é essa redução de base de cálculo? Eu vou pegar os mesmos R$10.000 e vou dar uma redução de base de cálculo de 58,82%. Isso é um dos exemplos mais comuns. A maioria dos estados tem redução de base de cálculo nesse percentual, certo? Então, a gente vai pegar o valor de R$10.000, aplicar 58,82% e aí nós vamos encontrar a nossa redução da base de cálculo. A nossa base de cálculo reduzida fica de R$4.118. Ao aplicar nesse valor uma alíquota, por exemplo, de 17%, nós vamos chegar no valor de R$700, que era o valor que eu queria inicialmente cobrar nessa operação. Então, percebam o seguinte, o Constituinte ele trouxe uma limitação
ao poder dos estados na aplicação das alíquotas internas. Essa limitação foi que os estados não poderiam usar alíquotas internas inferiores às alíquotas interestaduais. Só que os estados, em muitos casos, utilizam as reduções de base de cálculo como um meio, um mecanismo para burlar essa limitação, fazendo assim com que eles possam tributar, como vocês viram, o objetivo era tributar R$ 700. Com a redução de base de cálculo, que pode ser 58,82 ou 0,83, ele consegue tributar exatamente no percentual que ele efetivamente gostaria. Bom, pessoal, vou voltar aqui para o nosso material. De todo modo, as alíquotas internas são praticadas pelos estados obedecendo essa limitação. Para evitar as guerras fiscais e os conflitos de competência, limitando o poder de tributar dos estados, a Constituição Federal determina que as operações interestaduais e importações terão suas alíquotas fixadas pelo Senado Federal. Você sabia disso? Muita gente não sabia que quem determina, quem fixa as alíquotas interestaduais é o Senado Federal. E isso, geralmente, é até questão de prova de concurso, porque é uma limitação ao poder dos estados de tributar em matéria de ICMS. As resoluções do Senado também são limitações. E, com certeza, você já viu essa tabelinha que está aí na tela do seu computador, que eu estou mostrando agora, que tem lá a alíquota do ICMS de origem e destino de vários estados. Essa tabelinha ela é baseada na Resolução 22 de 1989 do Senado Federal. O que essa resolução ela determina? Essa resolução ela determina uma divisão do país, conforme eu vou demonstrar para vocês agora, tá? Acompanhem comigo. Aqui na tela vocês podem ver que nós temos os estados da região Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo, e os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. O que acontece? Imagine o seguinte, ó. Imagine que a gente fosse tributar 100% das operações de maneira integral em todas as etapas da cadeia. A gente iria basicamente voltar para o regime cumulativo. Então imagine que a indústria está vendendo por R$1.000 para o atacadista, certo? Por R$10.000 para o atacadista. E essa indústria, ela é aqui do estado do Ceará e está vendendo para esse atacadista lá em São Paulo. Imagina que se eu uso a alíquota interna do estado do Ceará, 18%, nós já temos uma tributação nessa operação de R$1.800. Aí vamos supor que essa atacadista em São Paulo vende para um varejista em Goiás. Se ele utilizasse também, agora por 15 mil, se esse cara utilizasse também a alíquota cheia dele, de 18%, nós já iríamos para R$2.700. Se eu somasse os dois aqui, só nessas duas operações, a nossa carga tributária já estava aí de R$4.500, ou seja, uma carga altíssima. Então, para diminuir isso, para diminuir essa carga tributária e para fazer com que o tributo ele ficasse mais igualitário e mais justo, até porque a possibilidade de estados grandes produtores venderem para estados pequenos produtores é muito maior. Então, para evitar e para equilibrar isso, foi-se utilizado a questão das alíquotas interestaduais. Porque qual é o objetivo da alíquota interestadual? O objetivo da utilização da alíquota interestadual é que o estado de origem fique com um pedaço do valor do tributo e o estado de destino com outra parte do valor do tributo. Pessoal, isso até agora nada tem a ver com o DIFAL, que a gente vai estudar mais lá na frente, tá? Eu estou falando aqui, por enquanto, somente da utilização de alíquota interestadual. Então, vamos voltar aqui para o nosso material. A Resolução 22 de 1989 do Senado dividiu o país entre estados. Eu gosto muito de exemplificar dessa forma, tá? Estados mais ricos e estados menos ricos. Nós não temos estado pobre no nosso país. Os estados mais ricos são os estados da região Sul e Sudeste, com exceção do Espírito Santo. E os estados menos ricos são os estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e o Espírito Santo. Então imagine, quando um estado de uma região mais rica, vou aqui para a planilha, vamos pegar o seguinte exemplo. Imagine que uma empresa no estado de São Paulo está vendendo por R$1.000 para uma empresa no estado do Ceará. A alíquota aplicável nessa operação, como nós vimos aqui no nosso material,
que é uma empresa da região sul-sudeste, no caso Sudeste São Paulo, vendendo para uma empresa da região Nordeste, que é o caso do Ceará, a alíquota é de 7%. 7% nós vamos ter R$ 70 de ICMS. Então imagine, quando essa empresa no estado do Ceará vender, por exemplo, por R$ 2.000 em operação interna dentro do estado do Ceará, eu vou usar aqui, pessoal, uma alíquota de 17%, para fim de exemplo, tá? Imagine que ela usou ali 17%. Então nós temos, quando eu adquiri, o atacadista adquiri a mercadoria por R$ 1.000, paguei R$ 70 embutido no preço, então tenho um crédito de R$ 70. Quando eu vendi por 340, eu apliquei uma alíquota de 17%, vendi por R$ 2.000, tem uma alíquota de 17%, tem um ICMS de 340 que eu lancei a débito aqui na minha apuração. Quando eu fizer o encontro de contas, tem lá um valor de R$ 270. Opa, mas tem alguma coisa estranha aí. Lembre-se que eu acabei de falar para vocês que nesse momento a gente ainda não está falando de diferencial de alíquotas. Nós estamos falando somente entre as diferenças entre valores da alíquota interna para a alíquota interestadual. Por que eu estou reforçando isso? Porque nós vamos falar de diferencial de alíquotas nas operações com o consumidor final, seja ele contribuinte ou não. Nesse momento, nós estamos falando de operações entre contribuintes, compra para comercialização. Nesses casos, você não deve ouvir falar em diferencial de alíquotas. Isso aqui é o que a gente chama de ICMS normal. Compra para comercialização vai para a conta gráfica, vai para o ICMS normal, vai para o débito de crédito. Só que uma coisa me chamou a atenção. Lembra que nós vimos que o ICMS incide sobre o valor agregado? E eu vendi essa mercadoria por 2.000, mas eu comprei ela por 1.000. Então o valor que eu agreguei foi somente 1.000. Se eu aplicar 17%, que é a alíquota que eu estou utilizando para fim de exemplo, tá, pessoal? 17% em cima desses 1.000 dá 170. E por que nós estamos pagando 270? Naqueles outros exemplos que nós fizemos, quando eu estava na não cumulatividade, nós pagávamos exatamente a diferença entre o valor de compra e o valor de venda. Mas nesse caso aqui, está dando R$100 a mais. Por conta de quê? Exatamente das alíquotas. Eu estou usando uma alíquota interna de 17, mas a alíquota interestadual praticada foi 7, então nós temos uma diferença de 10. Se eu pegar o valor agregado e aplicar mais 10%, nós vamos ter mais R$100. Se nós somarmos os dois, se nós somarmos aqui os 170 com os 100, nós vamos ter os 270, que é exatamente o valor que está sendo pago ali em cima, ó, que bate com esse outro. Então percebam que apesar da gente não falar de diferencial de alíquotas em compras para comercialização, ficou claro que matematicamente esse diferencial de alíquotas ele existe. Ele existe matematicamente. E ele nasceu como? Ele nasceu no momento em que eu tomei um crédito de ICMS com uma alíquota menor. Entendido, pessoal? Agora, nós vamos voltar para o material e vamos ver mais situações, tá? Acompanhe comigo. O estado da região sul ou sudeste, com exceção do Espírito Santo, quando ele vender para outro estado da região sul ou sudeste, com exceção do Espírito Santo, ele vai mandar sempre com 12. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, lembra que eu expliquei que nós estamos dividindo em estados mais ricos e estados menos ricos? Então, a ideia é o seguinte, as alíquotas internas nos estados, geralmente elas são 17, 18 ou 19. Se um estado mais rico manda com 7, isso significa que lá no estado de destino, ele vai ficar no mínimo com uma diferença de 10. Essa diferença pode ser de 11, se a gente pegar, se a alíquota for 18. Ela pode ser até de 12, se a alíquota for de 19, a alíquota interna. Pode ser até de 12. Agora, então, fazendo isso, o estado mais rico beneficia o estado menos rico. Porque enquanto o estado mais rico fica com 7%, e deixa ali para o outro estado
ele deixa 10, 11 ou 12, 11 ou 12%, dependendo, né, daquilo que for, de quanto for a alíquota interna, ele beneficiou o estado menos rico, porque ele deixou uma parcela maior do tributo lá. Agora, quando esse estado mais rico vende para outro estado rico, ele não tem por que beneficiar o outro, então ele manda com 12. Ele mandando com 12, a diferença para o estado de destino fica menor. Se ele tiver uma alíquota interna de 17, fica 5. Se ele tiver uma alíquota interna de 18, fica 6. E se ele tiver uma alíquota interna de 19, fica 7. Então, é por isso que nosso material aqui, ele diz que quando um estado da região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo, manda para outro estado da região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo, ele manda com 12. Assim como quando os estados das regiões norte, nordeste, centro-oeste e Espírito Santo manda para qualquer outro local, ele não tem como beneficiar ninguém. Então ele vai sempre mandar com 12. Então basicamente nós temos a alíquota de 7 e de 12. Quando o estado da região sul e sudeste, com exceção do Espírito Santo, manda para um estado da região norte, nordeste, centro-oeste e para o Espírito Santo, manda com 7. Quando o estado da região sul e sudeste manda para outro estado da região sul-sudeste, ele manda com 12. E quando um estado da região norte, nordeste, centro-oeste e o Espírito Santo manda para qualquer outra operação, ele manda sempre com 12. Então nós temos aí no material algumas planilhas. O que é que eu sugiro? Não tome essas planilhas como base absoluta. Todos os anos, principalmente de 2016 para cá, houveram atualizações nas alíquotas internas dos estados. Minha sugestão, sempre consulte a alíquota interna do estado em que você está fazendo a operação. Consulte, não queira decorar nada. Na área fiscal e tributária, a gente não trabalha com decoreba, a gente trabalha conhecendo aonde encontrar soluções na lei. Beleza? Pessoal, diferencial de alíquotas. Antes da gente entrar no diferencial de alíquotas, eu já queria deixar claro para vocês que nós vamos falar de 3 coisas distintas. Essa diferença entre as alíquotas que ocorre nas operações com comercialização, certo? Que foi o que eu acabei de exemplificar para vocês, que apesar de não haver uma cobrança em separado disso, matematicamente ele acontece. É isso que diz aqui o artigo 155, quando ele diz assim, ó, salvo deliberação em contrário dos estados e do Distrito Federal, as alíquotas internas não poderão ser inferiores às previstas para operações interestaduais. Na ocasião de aplicação de alíquota interestadual, caberá ao estado da localização do destinatário o imposto correspondente entre a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que a gente acabou de ver. Só que nós temos que dividir agora, para fins didáticos, o diferencial de alíquotas em 2. Nós temos o diferencial de alíquotas que veio antes da emenda constitucional 87, ou seja, aquele que já existia desde 88, e o novo diferencial de alíquotas, certo? Então, o que é que a Constituição dizia antes da emenda constitucional 87? Ele dizia o seguinte, conforme vocês estão vendo na tela. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro estado, adotar-se-á. Então, ele trouxe 2 hipóteses. Vamos lá. Vamos para a nossa planilha aqui. Trouxe aqui uma situação para a gente dar uma olhada, certo? Então, imagine que a gente, antes da Constituição, antes da emenda constitucional 87 de 2015, nós tínhamos 2 possibilidades. Eu tinha a possibilidade de ser um contribuinte vendendo para um consumidor final não contribuinte, certo? Não contribuinte. Eu sou um contribuinte, estou vendendo para um consumidor final não contribuinte. E eu posso ser um contribuinte vendendo para um consumidor final contribuinte. Quando eu sou um contribuinte e eu estou adquirindo na condição de consumidor final,
significa que eu estou comprando para o meu ativo ou que eu estou comprando para uso e consumo. Isso é que acontece quando eu sou contribuinte do imposto, estou comprando para ativo ou para consumo, eu estou na condição de consumidor final. Quando eu sou não contribuinte, eu sou sempre consumidor final. Então, a Constituição, desde 88, já trazia essas duas hipóteses que nós vamos estudar agora. Pois bem, são essas duas condições que a Constituição já trazia. Hipótese A, eu vou usar a alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto. Vamos para a nossa planilha. Então, nesse caso, o nosso destinatário, nesse caso aqui, onde eu tenho um varejo vendendo para um consumidor que é contribuinte, que está comprando para o seu ativo ou para consumo, nós temos um destinatário que é contribuinte do imposto. Então, vamos supor que a operação seja R$10.000. Eu vou utilizar a alíquota, como diz aqui no material, ó, alíquota interestadual. Vamos supor que aqui é uma empresa no estado de São Paulo, vendendo para esse contribuinte aqui no estado do Ceará. Então, nós vamos. A alíquota interestadual praticada é de 7%. 7%. Quando chegasse no estado do Ceará, o estado do Ceará iria cobrar a título de diferencial de alíquotas a diferença entre a alíquota interna, que da época, né, em 2000 e até 2016, 17%, menos a alíquota interestadual praticada, que foi 7%, nós teríamos aí um diferencial de alíquota de 10%. Esse diferencial de alíquota de 10%, ele iria ser aplicado sobre essa base, os 10%. Nós teríamos aí R$1.000 de diferencial de alíquotas, que iria ser pago na fronteira ou no conta corrente, se tivesse credenciamento dessa empresa. Então, nós temos esse valor de diferencial de alíquotas de R$1.000, que é a diferença entre a alíquota interna no estado de destino, que era 17%, e a alíquota interestadual praticada nessa operação, que foi de 7%. Isso nas operações cujo destinatário está em outro estado, que São Paulo para o Ceará, e ele é contribuinte do imposto, mas está comprando na condição de consumidor final. Então, pessoal, essa condição que a Constituição trazia em 88 para as operações com o consumidor final que seja contribuinte do tributo, isso não mudou, continua assim até hoje. O que mudou foi a próxima hipótese que nós vamos ver. Só que nós vamos ver como era e como ficou, certo? Como era? Voltando para o nosso material. Na letra B diz, eu vou usar a alíquota interna quando o destinatário não for contribuinte dele. Ou seja, se eu sou um varejo em São Paulo que estou vendendo para um consumidor não contribuinte no Ceará, o que é que acontece? Se esse cara está no Ceará, ele é não contribuinte do imposto. Então, a Constituição dizia que nessas hipóteses eu tinha que usar a alíquota interna. E qual é a alíquota interna no estado de São Paulo? 18%. E esses 18%, ou seja, esses R$1.800, ficavam integralmente para o estado de São Paulo. O estado consumidor, que é o estado do Ceará, não ficava com nada. Então, em virtude disso, os estados consumidores começaram a reclamar. Por quê? Porque o volume de operações dessa natureza em 88 era muito pequeno. Imagine que era você, pessoa física, não contribuinte, adquirindo um produto de outro estado, de outra unidade da federação, mas sem estar olhando pela internet, estando comprando pelo telefone, usando telefone fixo, que era o que nós tínhamos naquela época. Então, o volume dessas operações era mínimo. Com o advento da internet, o volume dessas operações cresceu drasticamente. E com esse crescimento, isso fez com que necessitasse que essa legislação fosse alterada, porque os estados consumidores começaram a exigir isso. Foi então que veio a Emenda Constitucional 87
de 2015, que a emenda constitucional trouxe a proposta de alteração da Constituição, que passou a estar com o seguinte texto: operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual praticada. Então, vamos lá. Nesse nosso caso, como é que ficaria? O que mudou foi basicamente esse, porque esse aqui que o meu consumidor final era contribuinte, não mudou, certo? Nesse onde o consumidor final ele é não contribuinte, eu não uso mais a alíquota interna, eu passo a usar também a alíquota interestadual. E como eu passo a usar também a alíquota interestadual, agora nasce o DIFAL, que é a alíquota interna no estado de destino, que agora já vou usar 18, porque desde 2007 no estado do Ceará é 18. A alíquota interestadual praticada de 7, nós temos uma alíquota aí de 11% como sendo a nossa alíquota de DIFAL, certo? O nosso DIFAL. Então, 11% dos 10 mil, nós iríamos ter um DIFAL de R$ 1.100. Só que assim, pessoal, beleza, o cálculo do DIFAL é fácil, a gente conseguiu visualizar aqui na prática e de maneira muito tranquila. Mas eu pergunto, vocês acham que os estados produtores, eles aceitaram isso numa boa? Eles disseram assim, não, tudo bem, vamos dividir aí realmente o ICMS, é mais justo que seja feito dessa maneira. Óbvio que não, né, pessoal? Esses estados, eles espernearam bastante e eles propuseram uma partilha desse ICMS de FAO, conforme vocês podem ver aqui comigo na tela. Essa partilha está prevista no convênio ICMS 93 de 2015. Essa partilha ela acontece para essas operações com o consumidor final não contribuinte e ela se deu da seguinte maneira. No ano de 2016, a partilha foi somente da parcela do DIFAL, nós vamos ficar com 60% para o estado de origem e 40% para o estado de destino. Quando foi em 2017, 40% ficava para o estado de origem, 60% para o estado de destino. Agora, em 2018, 20% para o estado de origem, 80% para o estado de destino. Para quando for em 2019, aí sim, o estado de origem não fica com mais nada do DIFAL e o estado de destino fica com 100% desse DIFAL. Então, voltando aqui para a nossa planilha, nós teríamos a seguinte partilha em 2018, tá? O estado de São Paulo fica com 20% dos 1.100. Então, do 1.100, nós vamos aplicar 20%, que esse é o que fica com o estado de São Paulo, R$ 220. E o estado do Ceará fica com 80% desse DIFAL, que vai dar 80% dos 1.100. R$ 880. Então, aqui nós conseguimos calcular quanto foi o ICMS da operação, quanto foi o DIFAL e quanto foi a partilha. Beleza, pessoal? Voltando para o nosso material, o que é que nós temos? Quanto à responsabilidade do pagamento do tributo, certo? A Constituição trouxe o seguinte, ó, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente a essa diferença será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Ora, aqui na nossa planilha, quando o destinatário ele é contribuinte do imposto, já era cobrado dele. Lembra que eu disse que seria cobrado dele na fronteira ou no conta corrente? Então, sempre foi assim, isso não mudou. O que o nosso material traz de novidade é que quando o remetente quando o destinatário for não contribuinte do imposto, a responsabilidade pelo recolhimento é do remetente. Ou seja, quando esse varejo em São Paulo vender para essa pessoa física no Ceará, a responsabilidade por esse recolhimento do DIFAL, tanto da parte que é devida ao estado de São Paulo, como da parte que é devida ao estado do Ceará, vai ser a responsabilidade do recolhimento do remetente. Essa parte devida ao estado de São Paulo, ele vai poder lançar diretamente na sua apuração, na conta gráfica, e a parte devida ao estado do Ceará, ele vai pagar por meio de GNRE,
que é a Guia Nacional de Recolhimento Estadual. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui nas nossas explicações, aqui no material estou deixando disponível para vocês, de maneira mais detalhada, como é que se dá a base de cálculo, certo? Acompanhe comigo aqui essa parte do texto que fala do recolhimento. De acordo com o convênio ICMS, o remetente da mercadoria ou prestador do serviço deverá recolher o DIFAL através de GNRE, que deverá ser emitido através do site www.gnre.pe.gov.br ou ainda através de documento de arrecadação indicado pela unidade federada de destino. Se tiver inscrição na unidade de destino como contribuinte substituto, aí ele vai poder pagar na conta gráfica. Beleza, pessoal? Para a gente encerrar aqui essa parte 2, vamos fazer o nosso exercício de fixação, tá? Primeiro, o que é a não cumulatividade? Nós vimos que a não cumulatividade é um princípio constitucional no qual o ICMS está completamente inserido, que objetiva tributar o valor agregado nas operações. Segunda pergunta do nosso exercício de fixação. Qual a diferença de isenção, imunidade e não incidência? Ora, nós vimos que a imunidade, ela nasce no texto constitucional. Já a não incidência, ela vem por meio de uma lei complementar. E as isenções, elas estão no âmbito de onde o tributo incide, onde vem uma lei em sentido contrário, dizendo que ele não mais necessita ser pago. Quem que define as alíquotas? As alíquotas, elas são definidas, as alíquotas internas pelos estados, definem livremente essas alíquotas, observando aquela recomendação da Constituição de que a alíquota interna não pode ser inferior à alíquota interestadual, e as alíquotas interestaduais são definidas pelo Senado Federal. E, por fim, o que é o DIFAL e quando deve ser recolhido? O DIFAL é o novo diferencial de alíquotas que veio por força da Emenda Constitucional 87 de 2015. Basicamente, para as operações interestaduais com o não contribuinte do imposto. Então, nessas operações, passa a se adotar a alíquota interestadual e passa a ser necessário o recolhimento do DIFAL, que é esse novo diferencial de alíquotas, por força da Emenda Constitucional 87. Esse novo DIFAL, você vai pegar a alíquota interna no estado de destino, pegar a alíquota praticada na operação, subtrair uma da outra, e o que sobra é o percentual do DIFAL. Lembrando que existe uma partilha que começou no ano de 2016 e vai até o ano de 2018, pois a partir de 2019 não se fala mais na partilha. Beleza, pessoal? Se você não entendeu alguma coisa, se você não entendeu algum cálculo, se algo não ficou claro, assiste novamente essa aula. É importante que você entenda bem esses princípios constitucionais. Como eu disse lá na parte 1, talvez essa seja a parte mais importante, a parte dos princípios, porque ela vai fundamentar todo o seu estudo em matéria do ICMS. Então aproveite, assista novamente a aula, tire todas as suas dúvidas e até já já. Passando aqui rapidinho para te dar um recado muito importante. As vagas para a última turma de 2020 do curso de Formação em Analista Fiscal estão acabando. O programa de Formação em Analista Fiscal é o mais completo, sem nenhum exagero, treinamento para dominar o setor fiscal a partir do zero. Então, se você quer garantir a sua vaga e receber todos os bônus exclusivos, que incluem 7 cursos e mais 3 livros físicos autografados, essa é a hora. Clique no link aqui embaixo e faça já a sua inscrição.